Olá, tudo bem? Meu nome é Thaís, sou estudante de odontologia da Faculdade UniFTC. Faço parte do grupo de mudanças de comportamento social, composto por alunas dos cursos de odontologia, nutrição e enfermagem. Nossa principal ferramenta para passar as informações foi o Instagram, disponível em @CENTEGRENOB. Nele, contém informações referentes à mudança de comportamento social durante a pandemia, como isso afetou diretamente diversas áreas das nossas vidas. Podemos citar a nutrição comportamental, as mudanças nos consultórios odontológicos em tempos de Covid-19, mudanças na área da saúde e saúde bucal em tempos de pandemia. Citamos também dicas de higiene bucal de qualidade, alimentação e imunidade, informações sobre vitaminas e suas fontes naturais. Abordamos importantes temas como desmistificação das fake news, que surgiram durante a pandemia, a qualidade de vida, saúde espiritual e odontologia hospitalar. Com o Instagram, fizemos pesquisas, juntamente com formulários na plataforma Google Forms, e os resultados serão mencionados logo em seguida. O intuito do projeto é integrar você, sua saúde e bem-estar. A sigla NOB significa a inicial dos cursos presentes no início do projeto: Nutrição, Odontologia e Enfermagem. De acordo com os resultados que obtivemos a partir dos formulários do Google Form, todas as pessoas passaram a higienizar suas mãos com mais frequência por conta da pandemia. O que faz sentido, já que essa é uma das principais formas de evitar o contágio e a disseminação de doenças, sendo a mais simples e eficaz. Inclusive, por isso, espera-se que esse hábito não acabe junto à pandemia. Outro dado foi que 76,4% dessas pessoas passaram a evitar uma unidade de saúde, justamente devido ao medo de curar uma enfermidade qualquer e acabar se infectando pelo coronavírus. Apesar do Brasil ter quase 17 milhões de casos de Covid-19 registrados, apenas 15,5% dos participantes da nossa pesquisa relatou ter contraído a doença pelo menos uma vez, e nenhum deles relataram ter tido mais de um caso. De qualquer forma, os cuidados devem continuar, já que é comprovado a possibilidade de reinfecção. Quanto à região, notamos que grande parte do alcance do nosso formulário foi o Nordeste. Mas todo o país, desde as pessoas que estão dentro de suas casas aos profissionais de saúde, todos têm mudado seus comportamentos, a fim de se proteger desse vírus responsável pela morte de quase 500 mil de brasileiros. Bom, agora mostrando os gráficos sobre rendimento e trabalho, dá para perceber que o desemprego e trabalho autônomo estão em maior quantidade. Com esses dados, é possível ver também que, por conta do isolamento social, as pessoas estão ficando a maior parte do seu tempo em casa. Com isso, afetando vários pontos da sua saúde, como, por exemplo, a saúde bucal. Isso significa que, por conta das pessoas terem que ficar mais em casa, seja por estar desempregado ou por ser parte do grupo de comorbidades, estão deixando de lado seus cuidados com a saúde bucal. Agora, passando para o próximo gráfico, temos o resultado da pesquisa de quantas vezes você costuma escovar seus dentes ao dia. A maioria respondeu 3 vezes ao dia, que é o considerado ideal para uma saúde bucal adequada. E por que a saúde bucal é tão importante? Sendo a maior cavidade do corpo a ter contato direto com o meio externo, nossa boca é uma das principais portas de entradas para bactérias e outros micro-organismos prejudiciais à saúde. Então é por isso que uma boa higiene e ir ao dentista regularmente diminui o risco de desenvolvimento de problemas bucais. Como exemplo desses problemas bucais, em meio à pandemia da Covid-19, temos uma pesquisa realizada pela professora Sabrina Carvalho Gomes, conduzida no Hospital das Clínicas de Porto Alegre com os pacientes com Covid-19. O estudo confirmou a presença de coronavírus no biofilme dental, mais conhecido como placa bacteriana. A pesquisadora destaca que novas pesquisas estão sendo realizadas para entender o ocorrido e orienta que a população deve seguir com os cuidados bucais já indicados, como escovar os dentes com frequência, além de manter as escovas dentais limpas e isoladas umas das outras. Agora, a odontóloga Luma Moraes Xavier irá explicar a vocês um pouco mais detalhado sobre essas mudanças de comportamentos sociais relacionadas à saúde bucal. Olá, meu nome é Luma Xavier, sou cirurgiã dentista
especialista em ortodontia. E hoje eu vou falar um pouco sobre a saúde bucal em geral e qual a relação que o Covid tem com a odontologia. O que mudou com essa pandemia que nós estamos vivendo, uma pandemia mundial. E isso levou mudanças generalizadas na nossa vida e principalmente na nossa rotina. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que mudou nos procedimentos, enfim. Como todos sabem, a gente está passando por uma pandemia mundial, que isso envolve muitas mudanças, principalmente na nossa higiene pessoal. Vale ressaltar que nesse contexto, a higiene bucal a gente deve ter muito mais cuidado e ficar muito mais atento à importância da higiene bucal. Primeiro, que ela é fundamental para a manutenção da saúde geral. E segundo, que de acordo com o contexto que a gente está passando, o contexto que a gente está vivendo de isolamento social, de acordo com as orientações técnicas do Ministério da Saúde e dos órgãos de vigilância, o paciente só deve buscar atendimento em casos de urgência e emergência. Procedimentos eletivos, eles devem ser adiados. Outra medida importante antes de fazer a higiene bucal, a pessoa deve lavar direito as mãos, pelo menos 20 segundos, lavando as mãos entre os dedos até o pulso. Não custa frisar que uma das medidas de conter o vírus é lavar frequentemente as mãos. Em relação à biossegurança, desde que o paciente chega no consultório, na recepção, a gente precisa ter medidas que contêm realmente o vírus, que é o uso de máscara, álcool em gel disponível, um lugar para lavar as mãos, papel toalha, aferidor de temperatura, os assentos devem estar de 1,5 m a 2 metros de distância de cada paciente. Marcar pacientes, os pacientes devem ser marcados por horário para não ficar aquela recepção cheia. Quando entra na sala de procedimento, realmente, nós dentistas, nós devemos estar todo paramentado, avental, jaleco, avental descartável, máscara N95, uma máscara que a Anvisa libere para os profissionais de saúde, protetor facial, óculos de proteção, gorro, luvas de procedimento, a cada paciente fazer a desinfecção do ambiente, da cadeira, de tudo. E é isso. Algumas medidas que a gente pode tomar para conter esse vírus. A gente espera que isso passe logo. Cirurgião dentista, aproveite o paciente que foi até o seu consultório para fazer as orientações sobre esse vírus, sobre a transmissão do vírus, como ele deve se proteger. E é isso. Obrigada. Fizemos algumas pesquisas em artigos e sites sobre as mudanças que a pandemia trouxe na alimentação. Um desses artigos foi o de nutrição comportamental, escrito por Fernando de Moliner e Luciana Daltoé. Nutrição comportamental é um conteúdo que estuda sobre os aspectos sociais, fisiológicos e emocionais que fazem as pessoas mudarem seus hábitos alimentares. Diante desse contexto, a pandemia da Covid levou os indivíduos ao estresse e à ansiedade, que podem causar mudanças nos seus hábitos, sejam esses hábitos mudados pela melhora ou piora. Então, são vários fatores para que esses hábitos mudem. Por isso, resolvemos perguntar, na nossa pesquisa, feita pelo formulário do Google, se a pandemia do Covid-19 alterou sua rotina de alimentação. De 72 pessoas que responderam a este formulário, 37 disseram que sim, 25 pessoas disseram que não e 10 pessoas disseram que talvez a pandemia da Covid-19 alterou sua rotina de alimentação. Pensando nessas mudanças de comportamento, fizemos a pergunta sobre quantas vezes na semana essas pessoas pedem o delivery. Queríamos ver o quanto as pessoas adotaram essa medida para que diminuíssem o contato com outras pessoas em restaurantes ou lanchonetes, ou seja, para que mantenham isolamento social sempre que puderem. Por outro lado, a alimentação saudável ficou negligenciada, já que muitas vezes deliveries trabalham com fast food, o que não é muito saudável se for consumido em exagero.
Para saber quantos mais ou menos dos 72 indivíduos que consumiram fast food ou comidas saudáveis, perguntamos se durante a pandemia elas ingeriram mais o fast food ou comida saudável. A maioria diz que ingeriu mais comidas saudáveis, cerca de 70,8%, o que realmente é bom. Porém, outra parte diz que consumiu bastante fast food, cerca de 29,2%. É pouco, mas pode ser preocupante. Mesmo que poucas pessoas na pesquisa anterior disseram que consumiam mais fast food nessa pandemia, queríamos saber em específico o porquê disso, quais os fatores para isso, pensando talvez no trabalho dobrado que a pandemia trouxe. Assim, o indivíduo não teria tempo para preparar o seu próprio alimento, ou se a pessoa está desempregada ou simplesmente não tem condições para comprar comidas que aumentaram bastante os preços, ou ainda simplesmente porque elas preferem esse tipo de alimento. Então, colocamos 3 opções. Em azul, colocamos: não tenho tempo de preparar o alimento que não seja mais rápido que o fast food. Em vermelho, não tenho condição financeira, prefiro uma coisa mais barata. Apenas prefiro uma coisa mais rápida e gosto disso, que está em amarelo, e foram 71,1% das pessoas que responderam. Resolvemos pesquisar sobre a qualidade e o preço das frutas, verduras, legumes, arroz e feijão, mas focamos no que essas pessoas diriam em relação ao preço delas. Como você avalia a qualidade e o preço das frutas, verduras e legumes onde você costuma comprar? De 72 pessoas que responderam a este formulário, 29,2% disseram que as frutas, verduras e legumes estão caras. Como você avalia a qualidade e o preço do arroz e feijão onde costuma comprar? 46 pessoas, cerca de 63,9%, disseram que estão caros também o arroz e o feijão. Assim que vimos que muitas pessoas disseram que esses alimentos estão caros, resolvemos fazer uma pesquisa e post sobre que sim, é possível ter uma alimentação saudável e barata. Ainda falamos que não há problemas em comer fast food, apenas como sem exageros, criando um equilíbrio entre elas. Este post está disponível no nosso Instagram. Nem sempre é caro ser saudável, sabia? Além disso, no nosso post a gente listou alguns alimentos que são baratos e saudáveis. Também demos dicas para conseguir esses alimentos mais baratos, por exemplo, como as frutas nas estações e também comprar em vendedores locais. Além disso, colocamos alguns lembretes, como carnes e aves. Não há problemas em comer fast food, apenas não exagere. Mesmo havendo comidas que são saudáveis e baratas, fast food que são baratos, existe uma população que teve seus comportamentos, seus hábitos sociais, alimentares, psicológicos mudados de um jeito radical. Quem antes não passava fome com a pandemia, começou a sentir essa dor. Quem antes já passou fome, mas conseguiu deixar de passar, e com a pandemia, essa fome retornou. Quem antes já passava fome, ainda passa nessa pandemia. Infelizmente, esse é o Brasil, fome que sempre existiu e infelizmente cresceu nesta pandemia. Isso são taxas do IBGE. Segundo ele, atualmente 10,3 milhões de brasileiros passam fome. Isso pelo aumento do desemprego, das desigualdades e pela negligência do governo. No nosso Instagram, fizemos um post relacionado a isso. A fome e o desemprego. Será que todos podem ter um prato saudável e colorido nessa pandemia? Fizemos outra pergunta no nosso formulário sobre os transtornos alimentares. Esses transtornos alimentares eles estão sendo bastante desenvolvidos pelas pessoas, já que a pandemia da Covid-19 está causando bastante ansiedade. E os transtornos alimentares, eles acabam se desenvolvendo. E para as pessoas que já tinham esses transtornos, começaram a piorar durante a pandemia. Listamos alguns sintomas que essas pessoas poderiam selecionar, como comer exageradamente até quando não se tem fome, 32 pessoas, dificuldade para parar de comer, 14 pessoas, comer muito rápido, 19 pessoas, excesso de peso, 20 pessoas. Esses sintomas que eu acabei de citar são sintomas característicos da compulsão alimentar. E a compulsão alimentar são episódios frequentes de comer exageradamente, mesmo quando não se tem fome. Refluxo gástrico, 15 pessoas, e cáries e sensibilidades no dente, 10 pessoas.
Esses dois sintomas são característicos da bulimia, que é caracterizado por episódios frequentes de compulsão alimentar, no quais há um consumo de grandes quantidades de comida, seguido de comportamentos compensatórios, como forçar o vômito, usar laxantes ou diuréticos, ficar sem comer e praticar exercícios em excesso para tentar controlar o peso. Boa noite, me chamo Soraya Neves, sou nutricionista e residente da Escola de Saúde Pública da Bahia, do Programa Estadual de Residência Multidisciplinar Regionalizada em Saúde da Família. Eu atuo na equipe do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e atendo em quatro unidades de saúde da família em Dom Basílio e na zona rural desta mesma cidade. A pandemia do novo coronavírus transformou o Brasil e o mundo, devido ao isolamento social, por conta do avanço da doença. Houve várias mudanças nos comportamentos sociais de toda a população. As mudanças são evidentes no âmbito social, ambiental e econômico. Devido ao isolamento social, houve mudanças positivas no meio ambiente, melhora na qualidade do ar que respiramos, a poluição nos grandes centros urbanos diminuíram muito. No comportamento social, houve grande aumento das ações solidárias, movimentações de pessoas para arrecadação de alimentos, EPIs e produtos de higiene. A ansiedade provocada pelo isolamento social e as preocupações com a saúde em meio à pandemia afetaram a relação de muita gente com a comida. Vocês certamente conhecem alguém que engordou durante a pandemia. Houve um aumento de obesidade devido ao sedentarismo e escolhas de alimentos não saudáveis. Uma alimentação saudável vai muito além de simplesmente nos manter saciados. Ela garante uma boa nutrição e o funcionamento adequado do corpo, assegurando a manutenção da saúde e a prevenção de muitas doenças, que aumentam o risco de complicações da Covid-19, como diabetes, hipertensão e obesidade. Por isso, no cenário atual, requer cuidados redobrados com a higiene pessoal do ambiente, mas não podemos esquecer de manter boas condições nutricionais, por meio do consumo adequado de alimentos saudáveis, como frutas, legumes e verduras, água potável, banho de sol diário. Esse conjunto de medidas contribuem para a manutenção do sistema imunológico e, consequentemente, para a manutenção e recuperação da saúde. Nos últimos meses, muitas fake news sobre alimentos milagrosos, alimentos que podem matar o vírus, mas não existe nenhuma comprovação científica que esses alimentos auxiliam, pois nenhum alimento isolado consegue aumentar a imunidade e sim a junção de vários alimentos que contêm muitos nutrientes como vitaminas, minerais, etc. Essas fake news levam a população à interpretação e decisões inadequadas e até prejudiciais à saúde. A pandemia de Covid-19 trouxe prejuízo à saúde mental e física e um significado aumento de transtornos alimentares, como anorexia, bulimia e a compulsão alimentar. São esses transtornos que mais impactam a população brasileira. Pessoas que sofrem com algum desses transtornos alimentares passaram a sentir de forma ainda mais forte no período da pandemia. Não podemos deixar de falar sobre os preços abusivos dos alimentos que cresceram muito no ano de 2020 e 2021. A alta é explicada pelo mercado como um efeito combinado de uma mudança na cesta de consumo do brasileiro, que passou a comer mais em casa, aliada ao aumento da demanda internacional. Com a alta dos preços dos alimentos no Brasil, aumentou a insegurança alimentar durante a pandemia em vários domicílios brasileiros. E o que é insegurança alimentar? É a falta de disponibilidade e acesso das pessoas
aos alimentos. As famílias perderam boa parte ou toda a sua renda mensal. O desemprego e não têm condições de comprarem alimentos necessários para a sua sobrevivência devido ao desemprego. Os atendimentos aos pacientes nas unidades de saúde da família percebo um grande aumento de adultos e crianças obesas e o aparecimento de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e obesidade. Por fim, vamos apresentar uma pequena pesquisa sobre a qualidade de vida baseada em enquetes feitas no nosso Instagram. Essa pesquisa teve como objetivo analisar como estão atualmente a saúde psicológica, física, espiritual no ambiente de trabalho e como está a saúde durante suas horas que permanecem dormindo. Nessa enquete, procuramos saber como as pessoas avaliam a saúde mental delas. Como você avalia a sua saúde mental nas últimas 4 semanas? O resultado é que a média se mantém entre regular e ruim. Já nessa enquete, procuramos saber sobre a saúde física. Como você avalia sua saúde física nas últimas 4 semanas? 61,5% afirmavam que tinham uma boa saúde física, enquanto 23,1% afirmaram ter uma má saúde física. Nesse gráfico, ainda procuramos saber um pouco mais a fundo sobre a saúde mental das pessoas. Com que frequência você tem pensamentos negativos? Se avaliaram em muito e frequentemente. Já nessa enquete, procuramos saber sobre a saúde da pessoa em relação ao sono. Como você considera a sua noite de sono? O resultado foi bem parecido, mas a maioria considera que tem uma boa noite de sono. E por último, nesta enquete trabalhamos a saúde espiritual. Como está a sua saúde espiritual? 62% responderam que está muito boa, enquanto 37,5% responderam que está muito ruim.